Olha só, artistas, políticos e também movimentos sociais manifestaram em várias cidades brasileiras nesse domingo. A pauta foi o combate à chamada PEC da blindagem, aprovada na Câmara na última semana, a urgência e a tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado. Os organizadores adotaram o lema Congresso Inimigo do Povo, em crítica à prioridade dada pelos deputados às propostas que beneficiam políticos em detrimento aí de temas sociais, como a taxação de super ricos e também a isenção do imposto de renda para trabalhadores. Os protestos aconteceram ao longo do dia, ao longo deste domingo, em mais de 30 cidades brasileiras. Pela manhã, atos foram registrados em Brasília e em capitais como Salvador, Belo Horizonte e também Manaus. Já na parte da tarde, as manifestações aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades do país, espalhadas aí pelo país. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. E, de acordo com o monitor do debate político do SEBRAP, pelo menos 42.400 pessoas marcaram presença, portanto. No Rio de Janeiro, o ato foi em Copacabana e contou com as apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de Djavan e uma multidão de 41.800 pessoas, segundo o mesmo monitor SEBRAP. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma multidão ocupou as ruas do centro da cidade em concentração na Praça Raul Soares, com gritos de sem anistia para golpistas. O ato também contou com a apresentação de artistas, entre eles a cantora Fernanda Takai, da banda mineira Patufu. Em Brasília, a manifestação começou com bastante críticas ao Congresso e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tido como um dos principais beneficiários da PEC da anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também foi bastante citado, foi bastante criticado. Os manifestantes carregaram faixas com dizeres como Congresso Inimigo do Povo, sem perdão para golpistas e também sem anistia. Diante da indignação, vários deputados que votaram a favor do que os críticos chamaram de PEC da bandidagem pediram desculpas nas redes sociais. Aí abro aspas aqui, alguns falaram, foi um erro gravíssimo, fui contra tudo em que acredito. Nesse caso foi o que disse em uma rede social a deputada Silvia Alves, do União Brasil de Goiás. Boa tarde a todos, eu venho aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão sabe o quanto eu detesto o bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. E eu quero contar para vocês como aconteceu. Essa votação começou por volta das 7 e pouco da noite. Imediatamente, eu estava inclusive sentado com o pessoal do Partido Novo, foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita, que a direita, que o centro votariam a favor dessa PEC. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição, e votei contra. 7 horas da noite, eu tinha votado contra. E a partir desse momento, eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que a votação contra, que eu sofreria retaliações, enfim, eu não sei que tipo de retaliação um deputado federal sofre, poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados. E eu fui covarde. Eu cedi a pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Eu acho que a mesma coisa que vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, se decepcionou, eu tô sentindo a mesma coisa. E não tem nada pior que a gente sentir isso, né? A gente sentir essa agonia. A gente sentir essa tristeza. Ontem foi um dia pra mim muito, muito, muito difícil. Pensei muito se eu gravava esse vídeo, porque tem um monte de gente xingando na internet, falando, mas mais uma vez eu quero deixar meu coração agir aqui. E desculpa, gente, desculpa, porque eu não queria deixar
esse meu registro na minha passagem pela política. Já o deputado Rogério Correia, presente na manifestação deste domingo em Belo Horizonte, ele criticou a postura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em relação aos projetos pautados na casa. Essa semana, esses deputados lá deram 2 tiros nos pés. Um tiro no pé que eles deram foi para provar aquela PEC da bandidagem. Eles querem que os bandidos fiquem tudo no Congresso Nacional sem poder ser investigados. Eu tive a oportunidade de falar aquilo que o povo brasileiro queria falar na cara do presidente da Câmara. Não é possível que eles fiquem pautando pautas contra o povo, como o PEC da bandidagem e a anistia para uma pizza. E falei com ele, o que tem que ser pautado é o imposto de renda com isenção até R$5.000. O que tem que ser pautado é o fim da jornada 6x1. O que tem que ser pautado é dividir renda no Brasil. O que tem que ser pautado é imposto para as elites milionárias desse país. E falei com ele, será que o povo vai ter que sentar na sua cadeira para fazer a conta do povo? E ele ficou com raiva, mas eu tenho certeza que eu lavei a alma do povo brasileiro ao falar isso na cara dele. E hoje, nós, o Brasil inteiro, vamos sentar simbolicamente na cadeira dele. Estando aqui nas praças e nas ruas, nós estamos dando um recado. Quem senta na cadeira de presidente da Câmara tem que faltar a pauta do povo. Tem que respeitar o povo brasileiro. A gente não aceita mais que aconteça esse tipo de coisa. Não é possível que um deputado que bate uma mulher, ele não pode ser sequer investigado pela justiça. Um deputado que rouba emenda parlamentar não seja investigado pela justiça, a não ser que seja aprovado pela própria Câmara com maioria absoluta de votos e com votação secreta para esconder o voto. Isso é um absurdo. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, pautou para a próxima quarta-feira, portanto, nesta semana, como primeiro item da reunião, a PEC da blindagem. A expectativa do senador baiano é rejeitar a PEC na comissão no mesmo dia, a não ser que alguém peça vista do texto. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é Luciane Landim, de Brasília. É isso mesmo, né, Lu, que está prevendo aí para a próxima quarta-feira, portanto. Essa é a intenção do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, então, né, Cília, o senador Otto Alencar, que é da Bahia. Primeiro, a gente lembra que quando essa PEC da blindagem passou na Câmara dos Deputados, Otto Alencar já se manifestou publicamente dizendo que esse assunto não seria prioridade no colegiado que comanda no Senado, já rejeitando essa ideia. Ele, então, agora decidiu incluir na pauta, de acordo com ele, para encerrar logo esse assunto, mas em um tom e uma tentativa justamente de que esse texto seja rejeitado, de que ele não tenha o mesmo caminho que sofreu na Câmara dos Deputados. E essa é uma posição defendida tanto por ele, que apenas tem a atribuição ali de colocar esse item na pauta, quanto pelo relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que tem ali o poder de defender ou a aprovação ou a rejeição de um texto, né? Esse é o papel do relator. Ele apresenta um parecer ali, então, manifestando a posição que tem por um determinado texto. Mas no caso desse texto da PEC da blindagem, Alessandro Vieira também é contrário, já informou que vai apresentar um parecer pedindo a rejeição desse assunto na Câmara dos Deputados, e a aposta no Senado é que realmente esse tema seja rejeitado, que seja reprovado, diferente do que aconteceu na Câmara dos Deputados. E se essa expectativa realmente for consolidada, a gente deve ter aí uma imagem de desgaste
por esse assunto, sendo deixada somente nas mãos dos deputados, da Câmara dos Deputados, que a gente tem, inclusive, representantes ainda defendendo esse assunto no Parlamento, no Congresso Nacional. Inclusive, a Câmara, que a gente lembra que não só aprovou o voto secreto, né? Esse era um termo que constou ali no projeto que foi levado a uma primeira votação no plenário. Depois, esse voto secreto chegou a ser retirado em um destaque, na votação de um destaque, que é um instrumento de alteração do texto durante uma votação que acontece no plenário, mas depois uma articulação foi feita para que esse voto secreto fosse retomado, e foi esse o texto que saiu da Câmara dos Deputados e que vai ser votado, então, no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, mais especificamente na quarta-feira, provavelmente de manhã, e com essa manifestação que a gente tem do relator pedindo a rejeição. A gente tem também, Síria, partidos fechando questão contra essa pauta, como é o caso do MDB, que é o partido do relator no Senado, e a gente lembra que na Câmara dos Deputados, o MDB compõe um bloco partidário que manifestou justamente o contrário, que pediu a aprovação dessa PEC. A bancada do partido, muitos deputados também votaram a favor desse assunto na Câmara, uma posição diferente do que a gente tem visto acontecer no Senado. Resta saber, então, se esse sentimento, se essa expectativa de rejeição, ela realmente vai se manter até a votação, ou se não, ou se tudo vai mudar até que os senadores depositem os votos ali nesse assunto, né? Lembrando que esse assunto vai ser analisado no Senado justamente depois dessas manifestações de domingo, em que a gente teve uma ampla posição da população contra esse assunto, e que no fim a gente vê que o benefício ele é muito direcionado para o Congresso Nacional, para quem ocupa cadeiras ali no Parlamento, e não especificamente na vida do povo, né? Apesar dos argumentos dos deputados que defendem esse assunto, de que precisam ter a garantia das prerrogativas para que possam trabalhar sem uma interferência direta nos assuntos que são debatidos ali no Congresso Nacional. Mas essa é a expectativa, por enquanto, Síria, o relator apresentar então um parecer rejeitando esse assunto, e que esse relatório ele seja aceito aí pela maioria dos senadores. A gente, claro, vai acompanhar para ver se essa expectativa vai se confirmar na quarta-feira. Síria. Tá certo, Lu. A Lu volta daqui a pouquinho direto de Brasília com mais informações pra gente. E como ela disse, tanto o presidente da CCJ, Otto Alencar, quanto o relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, já se manifestaram contra o mérito da PEC, que exige autorização prévia por votação secreta da maioria da Câmara ou do Senado, né, para processar criminalmente deputados e também senadores. Olha o que ele disse aí em uma rede social. Escreveu o seguinte: recebi do presidente da CCJ, Otto Alencar, a missão de relatar a chamada PEC da blindagem no Senado. Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros. Portanto, já deixou claro ali em alto e bom tom, né, que o objetivo é rejeitar, portanto, como trouxe a Luciane Landim para a gente essa informação, essa proposta, portanto, a PEC da blindagem, está sendo chamada de PEC da bandidagem, a gente acaba falando também por aqui, né?